Boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas na Semana Lucrativa. Se você não me conhece, eu sou a Cris Oliveira, especialista em geleias zero açúcar, e hoje eu vou mostrar como você vai fazer mais de 5 mil por mês trabalhando em casa, não é beleza? Primeiro eu quero que vocês me contem se está tudo ok, se vocês estão me vendo e se vocês estão me ouvindo. Escreva aí no chat sim, para a gente prosseguir com a nossa aula 1. Vão escrevendo sim, estou ouvindo, e sim, se vocês estão me vendo. Escreve sim, 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 porque para minha equipe saber se está tudo ok. Eu vou esperar um minutinho vocês escreverem aí no chat. É muito importante que você me ouça e que você me veja. Agora, se você já escreveu aí, muita gente escreveu sim, sim, sim. Agora escreve também aí no chat, se você é minha aluna, escreva sou aluna. E se você não é, escreva sou nova. E eu quero agradecer a todas as minhas alunas que estão aqui hoje. Sem vocês, não seria possível fazer essas aulas. Essas aulas, elas são gratuitas e essas aulas, elas ajudam muitas mulheres por todo o Brasil. Porque mesmo você tendo acesso ao conteúdo do projeto, ao suporte, estão aqui me acompanhando. E você que é minha aluna, vamos dar as boas-vindas para as novas pessoas que estão chegando com muito amor e carinho. Vamos dar as mãos um para os outros. Escreva aí no chat boas-vindas para quem é nova e para quem é novo. Gente, e eu te falo mais. Não importa sua idade, se você tem 50, 60 ou mais de 70 anos. Não importa se você é aposentada, se você é dona de casa, se está desempregada, se é autônoma, funcionária ou até mesmo servidora pública. Ou se nunca trabalhou fora na vida. Não importa também se você tem renda hoje ou não tem nenhuma. Você vai ficar surpresa com a rapidez que vai começar a ganhar dinheiro. Inclusive, as minhas alunas que mais me surpreendem são as que chegam com 60 anos. Às vezes, sem nunca ter vendido nada na vida, sem saber usar direito o celular, e em poucos dias já tem dinheiro entrando na sua conta. Porque esse método, ele não foi feito para quem já sabe, ele foi feito para quem quer começar. E aproveita e já dá um like e compartilha essa aula com duas amigas que podem estar precisando dessa oportunidade. Olha, gente, essa geleia que eu vou mostrar para você como eu faço, com rapidez e simplicidade aí na sua cozinha. Eu vou te mostrar agora a geleia que daqui a pouquinho nós vamos fazer juntas. Olha aqui. Essa aqui é uma geleia, olha só, presta atenção na cor dessa geleia, na textura dessa geleia. Essa é uma geleia de morango e limão. Uma geleia zero açúcar, sem corantes, sem conservantes, zero lactose. E essa geleia também, ela retém 95% dos nutrientes das frutas. Olha a geleia, olha isso. Maravilhosa. Inclusive, eu não consigo mostrar a geleia e não comer, porque só de eu mostrar a geleia para você, eu já fico com água na boca. Olha isso, ó. Olha que geleia. Imagina você comendo essa geleia daqui uns dias, fazendo aí na cozinha da sua casa. Escreva aí, acharam bonita a geleia? Não dá água na boca? Coisa maravilhosa. Eu amo.
sou apaixonada. E eu estou falando de transformar a sua cozinha em um gerador de renda diária. Eu vou abrir as portas para você de uma oportunidade valiosa, única, que é pouquíssimo explorada aí na sua região pela maioria das pessoas. E eu não estou falando de nenhuma pílula mágica, nem de receitas básicas ou prontas da internet. Desde já eu não tenho nada contra receitas da internet, tanto é que eu posto algumas gratuitamente. Mais de um método testado e validado que vai gerar para você uma renda mensal, sem sair de casa. Ter o seu próprio dinheiro sem depender de ninguém, não é maravilhoso? Se sentir útil e produtiva, independente da sua idade, pagar suas contas sem precisar pedir ajuda para o filho ou marido, dar presentes, viajar, realizar pequenos sonhos que ficaram para depois. Todo mundo tem algum sonho que não conseguiu fazer no decorrer aí da sua vida, porque ficou cuidando da casa, dos filhos, e aí foi deixando os seus sonhos para trás. Agora é a hora de você realizar eles. Ser orgulho da família e provar que ainda tem muito para dar, independente da sua idade. Tem gente que pensa que é enrolação, que é mentira, que é só mais uma promessa vazia, que não funciona, ou até que geleia não dá dinheiro. E se passou isso pela sua cabeça ou alguma coisa parecida, eu concordo com você. Afinal, de fato, tem muita promessa vazia na internet, os preços dos alimentos cada vez mais caros, parece ser bom demais e eu vou afirmar agora para você, e é verdade. Eu e milhares de alunas já fizemos muito mais de R$ 5.000 por mês com geleia zero açúcar. Sabe por quê? Porque nós sabemos o caminho certo. Pode começar a acreditar que é perfeitamente possível. E sabe por que eu falo isso com segurança? Nos últimos anos, eu já ajudei mais de 7.000 pessoas a mudarem de vida com esse mesmo método. Olha aí, isso aqui é um pouquinho dos meus alunos que fazem parte dessa comunidade maravilhosa. A carinha delas aí. Coraçãozinho para vocês. E eu quero que você dê uma olhada nessas mulheres. Uma que está perto de aposentar e queria garantir a renda antes de sair do emprego. E a outra que já tinha 70 anos, achava que tinha perdido o momento. As duas hoje trabalham em casa, no próprio ritmo, têm o dinheiro delas sem depender de ninguém. Dá uma olhadinha. Sou funcionária pública, por enquanto, até outubro. Eu sempre cozinhei, mas geleia eu nunca tinha feito. Né? É uma geleia maravilhosa, é muito fácil de fazer, a gente seguiu os passo a passos. Eu comecei com uma renda de 500 por mês e fui aumentando gradativamente. Passou para 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco. Hoje eu tiro uma média de 6.500 e trabalhando só final de semana, fazendo geleia só final de semana. É muito fácil de fazer, né? Eu faço aqui na minha cozinha de casa, uma cozinha simples, normal, né? Como de qualquer outra casa, não tem nada demais. Fogão ali. A minha primeira academia que eu pedi para fazer foi assim um sucesso. O primeiro foi assim maravilhoso, que nós ficamos assim meio bobados, porque em 2 horas de serviço eu vendi quase R$ 1.000, entendeu? 800 e poucos reais. Depois o segundo já foi para 1.700, tá certo? Tudo assim, menos tempo possível, em 2, 3 horas de serviço. E você tem quantos anos, Juraci? 70. 70? 70 anos.
Vocês viram que maravilha? A Juracy fez 1.700 em 2 horas. Isso significa que quem começa logo recupera qualquer investimento nas primeiras semanas de vendas. Agora comenta aí no chat com quem você se identificou, com a Maíra ou com a Juracy. Escreva aí com quem você se identificou, que são 2 histórias diferentes, mas com o mesmo ponto em comum. As 2 decidiram que não queriam mais ficar com dinheiro contado. Vocês viram que bacana? Dependendo de ninguém, e nenhuma das 2 sabia fazer geleia antes de começar. Sabia disso? Se você está aqui agora, isso aqui também é para você. Como você viu, esse é o mesmo método que você está prestes a conhecer. Um método que já foi testado, aprovado e comprovado por diversas pessoas das mais diferentes profissões, idades, e não é teoria, é pura realidade. E olha que esse método não é só receita. Receita você até encontra na internet. O que eu vou te ensinar é como transformar essa receita em dinheiro todo mês. De um jeito simples que qualquer pessoa consegue aplicar, independente da idade ou experiência. Essa semana vai ter 4 aulas e cada uma tem o seu papel. Anota aí as datas, porque elas se complementam. Quem assistir tudo vai sair com o caminho completo na sua mão. A aula, ó, vocês anotam aí. Aula 1, hoje, segunda, às 20 horas. A aula 2 será na quarta, às 20 horas. A aula 3 será na quinta, às 20 horas. E a aula 4 será no domingo às 18 horas. Então, anota tudo direitinho para você não perder nenhuma. E hoje nós vamos falar como uma receita simples pode mudar a sua vida financeira. Vamos falar sobre a oportunidade e lucratividade das geleias zero açúcar, as técnicas, os segredos que fazem as geleias se venderem sozinhas. Ai, Cris, é isso? É isso mesmo. Sem você precisar ficar se expondo ou correndo atrás de ninguém. Eu vou mostrar para você como eu faço a geleia que vende o ano inteiro, que é a de morango e limão. Exatamente essa daqui que eu acabei de mostrar para você. Essa geleia maravilhosa que se eu ficar com o pote aqui, eu como o pote inteiro. Porque é viciante. Não tem erro, até quem nunca fez a geleia vai conseguir. E na segunda aula, eu vou revelar tudo o que você precisa saber para transformar a sua cozinha em uma fonte de renda todo mês. O passo a passo para as suas geleias se venderem sozinhas, mesmo que você seja tímida, nunca tenha vendido nada e odeie se expor. Como definir o preço certo das suas geleias para ter muito lucro e ainda fazer o cliente achar que está pagando barato. Tem segredo? Tem, você vai aprender todos eles. Como fazer 5.000 por mês com geleia zero açúcar usando só o WhatsApp do seu celular. Escreva aí no chat se você sabe usar o WhatsApp. Você já ouviu algum áudio no WhatsApp? Você já mandou alguma mensagem no WhatsApp? Se você já usou o seu WhatsApp, escreva sim. Se você sabe usar o seu WhatsApp. E você vai aprender também como montar um espaço de degustação e fazer uma embalagem lucrativa com uma sacola de 50 centavos. Só isso, Cris? Só isso, 50 centavos. Isso é na segunda aula. Agora vamos ver o que a gente vai aprender na terceira aula, que vai ser na quinta-feira. Na terceira aula, será a aula mais importante. Eu vou te ensinar como usar geleia zero açúcar para gerar renda nos próximos dias, mesmo sem experiência. Eu vou responder as dúvidas mais comuns de quem está começando do zero.
Como garantir que você vai ter resultado mesmo sendo iniciante? O passo final para você ter 5.000 todo mês com suas geleias, de uma forma estável e duradoura. E olha que essa semana foi criada em ordem. Cada aula depende da anterior. Se você pular uma, vai chegar na seguinte sem entender o passo a passo que ficou para trás. Por isso, anota as datas e se comprometa a assistir todas até o final. Escreva aí no chat, sou comprometida, porque quando você escreve sou comprometida, você está se comprometendo a assistir todas as aulas, até porque elas são gratuitas, você não está pagando nada e você vai aprender muita coisa, porque eu vou compartilhar do meu conhecimento com você. Escreva aí também. Vamos interagir, gente. Essa é uma aula de muita interação. Eu quero que vocês escrevam no chat, eu quero que vocês estejam com a energia lá em cima, porque quando a gente está com a energia lá em cima, quando a gente está empolgada, tudo dá certo, o caminho fica livre, é maravilhoso. Então vamos lá, porque a minha energia tá lá em cima hoje. Vamos lá, gente. E se inscreva aí, também aí no chat. Quem daqui uns dias quer ser uma geleeira 5K? Se você não sabe o que é geleeira 5K, eu vou te explicar agora. Geleeira é uma mulher que faz geleia na cozinha da sua casa. 5K, essa letrinha K, quer dizer 5.000. Nessa é uma linguagem aí de internet. Então, o que quer dizer geleeira 5K? Quer dizer que você vai se tornar uma mulher que faz geleia na cozinha da sua casa e ganha 5.000 todo mês. Então escreva aí se você quer ser essa mulher. Escreve eu quero e já vai mandando que daqui a pouco você vai estar nesse lugar. E nós vamos também, essa semana vai ter presente. Toda vez a gente tem um presente especial e não seria diferente. Nós vamos sortear uma bolsa de estudos do curso completo do projeto Geleeira 5K. Você já imaginou ter acesso ao método completo com mais de 60 receitas, o passo a passo para ter a sua própria renda todo mês e se tornar uma geleeira que faz mais de 5.000 por mês em casa? Já vai imaginando que você vai ser a sorteada. O mesmo método que essas geleeiras aplicaram. E além disso, nós vamos ter mais uma surpresa. Além da bolsa de estudos, nós vamos também sortear uma caixa com vários utensílios para você começar. Chama Kit Comece Hoje. Presta atenção. Como que vai funcionar o sorteio? Você vai ganhar um kit completo com 24 potes de 240 gramas, com tampa e com lacre. Vai vir a caixa completa. Depois desse pote, você também vai ganhar uma panela de pressão, igual a essa aí, de 10 litros, novinha. Vai ganhar uma colher de silicone, e também uma concha de aço inox. Tudo isso aqui é um sorteio. Você vai ganhar, vai vir na caixa também, junto para você. E tem um presente especial também. Vai ganhar uma bomboniere igual a minha, para você montar o seu espacinho de degustação. Chiquérrima, de cristal, da Wolf. Isso aqui é coisa cara da riqueza. E vai ganhar um avental igual o meu, escrito Projeto Geleeira 5K. Você tá vendo esse avental? É uma linha de aventais do Projeto Geleeira 5K, coisa boa. Ixi, eu lavo esse avental um monte para você ficar aí na sua cozinha. Se você for fazer uma degustação, for fazer alguma coisa, você tá com seu avental linda, você coloca uma blusinha igual a minha, ó, de manguinha preta ou branquinha por baixo, põe seu avental. Você vai estar linda, maravilhosa, super profissional. Você vai ganhar um avental desse que vai chegar aí na sua casa. Então, vamos ver o que vem na caixa, Cris. Vamos agora fazer um compilado. Vou falar para você, resumir tudo que eu falei. Vai ganhar uma caixa com 24 potes. Vai ganhar
a bomboniere de cristal, vai ganhar a colher de silicone à concha, vai ganhar a panela de pressão e vai ganhar a bolsa do curso completo. Um único ganhador vai levar tudo isso. São 5 presentes. Você vai levar os 5 presentes, certo? E aí você vai falar, Cris, como que eu faço para concorrer a esse sorteio? Vamos lá. Primeiro você precisa estar ao vivo em todas as 4 aulas e prestar muita atenção no conteúdo, porque depois da terceira aula, depois de quinta-feira, a gente vai mandar um quiz. O que é um quiz? Umas perguntinhas. O pessoal vai mandar o link lá no grupo do WhatsApp. É só uma perguntinha para você colocar xizinho, tá? Você vai colocar só um xizinho lá. É muito simples. E quem acertar pelo menos 7 das 10 e estiver ao vivo na aula 4, no domingo, às 18 horas, vai poder ser a sorteada. Eu quero presentear a comprometida, por isso precisa prestar muita atenção em todo o conteúdo. Eu não quero que venha aqui só para ficar atrás de receita. Eu quero ver todo mundo ganhando dinheiro. Vocês entenderam? Por que tem as regrinhas? Porque isso aí custa muito dinheiro, é caro, você vai receber tudo de graça, vai bater aí na tua casa o cara, o entregador, e vai entregar uma caixona para você, e você também vai ganhar uma bolsa de estudos do curso completo do Projeto Geleira 5K. Então isso é o sonho de toda mulher, e você pode ser a sorteada. Como eu disse aqui, essa semana vai ser transformadora, e para aproveitar o máximo cada informação, tem algumas dicas importantes. Separe 4 dias para você, fala aí com a sua família que nesses 4 dias você vai precisar, às 8 horas, com exceção do domingo que vai ser às 18, você vai precisar prestar atenção porque você pode ser a ganhadora. Chama uma amiga para assistir com você, porque a amiga também ajuda, porque às vezes na hora que você vai responder lá, a amiga lembra de alguma coisa e ela vai te ajudar. Se você tiver uma amiga, convida ela para assistir com você, que é muito importante. Todo mundo que convida a amiga geralmente é a ganhadora. Então, convida uma amiga, anote na sua agenda, você tem um compromisso comigo e com você mesma. Separe aí sua água, seu café, o lanche, para você não desgrudar da tela. Concentre-se, elimine as distrações, assista todas as aulas até o final. Faça suas anotações, pega um caderninho para você anotar e aplique o que você aprender. E vamos que vamos, porque durante essa semana eu vou mostrar mulheres reais, de diferentes idades, que começaram do zero e hoje têm o dinheiro delas. Vão dando uma olhadinha aí, todas elas, e para falar a verdade, eu sei muito bem o que você deve estar sentindo nesse momento. Uma mistura de vontade de acreditar e medo de se decepcionar, não é isso? Eu também tinha pavor de vender, medo de fracassar, medo de investir e perder o meu dinheiro. Quem que não tem medo de investir e perder o dinheiro, gente? Todo mundo tem. Né? Se falar para mim que não tem, nossa, eu não tenho. Não, todo mundo tem, porque é nosso dinheirinho suado. A gente tem medo sim de investir e perder. Medo de que as pessoas iriam falar de mim, mas foi assim que eu comecei há quase 7 anos atrás. Muitas de vocês devem pensar, nossa, a Cris fala tão bem, não é? Você já não pensou isso? Eu acho que muitas pensam, vocês até mandam no direct para mim isso. A Cris fala tão bem, ela é tão confiante, ela já sabia vender. Mas a história é muito diferente, mas muito diferente. Quando vocês se inscreveram para a Semana Lucrativa, vocês responderam uma pesquisa e uma das perguntas mais frequentes foi como eu comecei. Todo mundo tem uma curiosidade. Como que a Cris começou? Então vamos lá, eu vou te contar agora como eu desenvolvi esse método e presta bem atenção que tem alguns detalhes que você vai ter que responder no quiz para você ganhar todos aqueles presentes. Então presta atenção. A verdade, gente do céu, é que eu nunca imaginei vender esses potinhos de geleia na minha vida. Acreditem ou não,
Nunca imaginei. Sabe por quê? Eu tive diversos empregos. Eu já fui atendente de shopping, trabalhei como CLT. Se você não sabe o que é CLT, eu trabalhava todos os dias. Eu trabalhava ou das 8 às 18, ou eu entrava às 2 horas e trabalhava até às 10, porque o shopping vai até às 10. E tinha um dia de folga. Trabalhava de segunda a domingo. Depois, eu também trabalhei numa corretora de seguros, também dentro do escritório aí, ó. Nesse escritório, eu aí, tá vendo? Fazendo telemarketing, falando com os clientes, com o microfone, no ar-condicionado. Aí, quando eu trabalhava nesse escritório e no shopping também, era tudo no ar-condicionado. Mas eu vivia com o dinheiro contado, trabalhando dia e noite para dar conta do emprego, da casa, da família. A gente sabe que mulher não é fácil, né? A gente tem que trabalhar muito, a gente tem aquela sobrecarga que só quem é mulher sabe. E eu lembro que teve uma época que eu estava no pior perrengue financeiro da minha vida. Não sei se você passou por isso, mas eu passei, eu não tenho vergonha de falar. Eu tava com meu filho, o Gabriel, no supermercado. Meu filho Gabriel é pequeno aí. Que lindo, né? Maravilhoso. Filho, né? Um presente de Deus na nossa vida. Fico até emocionada de contar essa história, mas eu vou contar para você. Ele me pediu um pacote de bolacha de R$2 e, infelizmente, naquele dia, eu não tinha o dinheiro. Por que eu não tinha? Porque era tudo muito contado. Então, eu fui lá e desconversei. Falei para ele, olha ali que bonitinho, passarinho, que não sei o quê. Aí ele olhou pro lado e aí eu peguei na mãozinha dele e saí do supermercado. Mas eu saí muito triste. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Não poder dar para o filho uma comida, gente, é uma facada no coração. Só quem já viveu isso, muitas coisas a gente só tem o sentimento no coração quando a gente passou. E nessas idas e vindas, vivendo somente com o básico, eu já tive até a luz da minha casa cortada. Nós ficamos 2 dias com uma velhinha. A gente ficava com a velhinha lá na casa inteira, um ajudando o outro com a velhinha, porque não tinha luz. Escreve aí no chat quem já passou por algo parecido. Escreva aí para eu saber. Mas como tudo na vida é passageiro, num belo dia o telefone toca. E aí eu já estava, né, vivendo essa vida como eu já vivi durante muitos anos. Era minha irmã me ligando e falando que a minha mãe, Dona Maria, estava com Covid. Minha mãe, ela tinha 67 anos e ela iria ser internada. E a minha irmã ligou e falou sobre isso, e apesar da minha mãe ter 67 anos, ela não tinha nada. Mas resumindo, ela veio a falecer depois de 1 semana. Então aquilo, gente, mexeu tanto com o meu coração. Eu fiz tudo que eu podia fazer pela minha mãe. Eu fiz campanhas de doação de sangue. Eu falei para um monte de... Ela precisou de fazer transfusão de sangue. Ela precisou fazer tanta coisa. Eu não comia, eu não dormia. Nossa, vocês não têm noção como eu fiquei transtornada quando minha mãe foi internada. Mas infelizmente ela faleceu. E aquilo mexeu tanto comigo. Ainda mais que vocês não têm noção. Foi bem no dia do meu aniversário. Ela faleceu no dia 14 de fevereiro. É o dia que eu faço aniversário. E como eu era muito apegada com a minha mãe, eu queria fazer alguma coisa que me conectasse com ela. Ela era mineira e ela nasceu em Três Corações, mas ela morava em Taubaté. E ela amava cozinhar. E desde criança ela me ensinou várias coisas. Fazer doce, torta. Nós fazíamos uma torta maravilhosa. E eu pensei então em fazer algum doce. E como eu desde criança gostava de geleia, eu decidi começar a fazer. Mas no começo eu fiz umas geleias com açúcar, com aqueles açúcar demerara, né, que a gente vê por aí, que eu acreditava ser um pouco mais saudável. Mas aí numa reunião de amigos, eu dei essas geleias para eles experimentarem, foram lá na minha casa, dei as geleias para experimentar. Eles adoraram, todos gostaram demais. Mas eu tinha uma amiga que ela era vegana
E aí ela não comeu a geleia. E ela falou assim para mim: Cris, você não pode fazer uma geleia para mim sem açúcar? Já que ela falou para mim assim, ó, já que esse açúcar demerara fazia praticamente tão mal quanto o açúcar refinado, só que eu não sabia. E como eu estudava bastante sobre geleias, eu estava tirando o açúcar da minha vida, tanto que eu já estava usando o demerara. Quando a pessoa começa a tirar o açúcar, ela vai para o demerara. E aí eu comecei a fazer muitos testes com alguns adoçantes. Aí eu pegava essas receitas da internet, quem nunca? É a receita do YouTube, só que todas as geleias que eu testava ficavam amargas depois de um tempo. E aí eu testei adoçar com xilitol. Se você não sabe o que é xilitol, é um adoçante que o pessoal usa por aí. Com eritritol, com maltitol, com stevia em gotas. Eu testei mistura um com o outro, mas nada, gente, nada dava certo. Aí eu gastei rios de dinheiro, tudo ia pro lixo, porque depois de alguns dias a geleia ela já embolorava. Até que eu comecei a estudar mais a fundo sobre adoçantes e depois de alguns meses eu descobri que para tirar o amargor da geleia eu precisava misturar adoçantes em pó de partículas finas com adoçantes de partículas grossas. E assim surgiu o blend de adoçantes. E aí foi vitória! Consegui! Eu nem acreditei. E deu muito certo. E aí eu dei para os meus amigos experimentarem novamente, eles adoraram. Ela ficou docinha, sem nenhum amargor. Inclusive, aquela mesma amiga que tinha me pedido para fazer uma zero açúcar me falou que eu ia ficar rica se eu fosse vender essas geleias. E aí, depois que ela falou isso, ela falou assim, ó, porque no supermercado, todas as geleias que eu comprei até hoje foram ruins e ela não conhecia ninguém que fazia uma geleia gostosa, zero açúcar artesanal. Foi assim que surgiu na minha cabeça a ideia de vender, porque ela falou que eu ia ficar rica. Eu falei, nossa, então vou começar, né? Ver se dá certo isso aí. Só que, gente, apesar dessa empolgação, eu não sabia se ia dar certo. Eu não sabia se ia vender. Eu nunca tinha vendido nada de comer na minha vida. Nunca, nunca. E mais, o que as pessoas iam falar de mim? Né? Trabalhava no escritório, no ar-condicionado, vou virar cozinheira. E no começo, eu não tive apoio de ninguém. Nem do meu irmão, nem do meu filho, e os meus irmãos, nós somos em 7 na minha casa. Ninguém me apoiou, nem comprou uma geleia, para você ter noção. Ninguém da minha família comprou uma geleia, até hoje. Eles querem de presente, mas eles não querem pagar. E eu tinha um colega lá, o meu ex-colega de trabalho, que ele falou assim para mim, ó, eu não acredito que você vai largar esse escritório, a corretora, para virar cozinheira. Ele falou para mim, deixa de ser boba, Cris, ninguém vai comprar essa geleia é muito cara. Eu fiquei tão triste quando ele falou isso, fiquei com a cabeça baixa, chateada, e porque eu me senti rebaixada, humilhada. Mesmo assim, eu continuei, porque eu sou uma pessoa, eu sou assim, quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, não adianta, eu faço, eu vou fazer. Por mais que eu soubesse fazer geleia, eu não entendia de divulgação, eu não sabia por quanto vender, quantos sabores começar. Mas como vocês sabem que eu já falei, eu sou teimosa. Mesmo com medo, eu persisti, testei vários métodos e fui deixando só o que funcionava. Fui tirando o que não dava certo e fui deixando só o que eu tinha certeza que tinha resultado. E dessa forma eu comecei a atrair clientes e a vender, e vender muito. E com essa panela aqui, essa panelinha aqui, essa panela eu tenho um carinho especial por ela, porque essa panela eu ganhei da minha mãe. Vocês sabem que panela é essa? Escreva aí no chat. Vocês já viram uma panelinha dessa? Essa aqui é uma panela de alumínio batido. Aqui nesse negocinho aqui tem madeira. E eu coloco alumínio porque a madeira não pode ter contato com a geleia. Mas ó, já viram dessa panelinha? Então, foi com essa panelinha
que eu tinha criado um método de como ganhar dinheiro com as geleias. E pela primeira vez na minha vida, eu me senti realizada. Eu senti orgulho de mim mesma por ter me tornado referência por algo que realmente fazia o meu coração cantar. E faz o meu coração cantar durante todos esses anos. E até quando eu respirar, eu vou fazer geleia zero açúcar, porque eu sou apaixonada pelo produto. E vocês vão ver por uma série de coisas que me fez apaixonar por esse mundo maravilhoso de geleias. E eu pude dar uma condição financeira melhor para os meus filhos, para minha família. E lembra daquele ex-colega meu lá de trás, que ele zombou da minha cara, falando que não ia dar certo? Pois é, deu tão certo que eu comecei a ganhar 3 vezes mais que ele ganhava na corretora. E eu comecei a viver só de geleias. Aí, ó, tá vendo a minha trajetória? Aquela foto ali que vocês estão vendo é quando eu fiz a minha primeira geleia. Ali a minha primeira geleia, olha a minha felicidade, eu estava tão feliz. Depois eu em várias feiras que eu fiz, eu vendendo para amigos, para vizinhos, vendendo na igreja, no postinho de saúde. Então é maravilhoso. Olha aí, é muito bom, né? A gente vê a nossa trajetória, porque quem persiste consegue. E depois de alguns anos de ter me tornado referência e de vender uma média de 500 potes por mês, aí eu pensei, minha mãe, ela morreu com 67 anos sem realizar os sonhos dela, porque ela não teve a oportunidade de aprender algo que ela pudesse fazer em casa. E aí eu pensei, e se eu ensinar as pessoas a fazer geleia zero açúcar com o meu método, que é simples, fácil, não precisa ter experiência na cozinha, nem diploma, e nem importa a idade que a pessoa tenha. E aí eu comecei a ensinar pessoas e recebia muitos vídeos agradecendo que conseguiram fazer e vender. E isso virou um propósito de vida para mim. E eu sei que cada uma aqui tem uma história diferente da minha. Talvez você não tenha passado por perrengue financeiro, talvez você só queira ter o seu próprio dinheiro, sem precisar pedir nada para ninguém. Talvez seus filhos já cresceram e você quer se sentir útil de novo. Seja qual for o seu motivo, o método funciona do mesmo jeito. Ajudar mulheres a ter uma vida digna e se sentir útil mesmo depois de se aposentar. E olha, que, gente, é tão curioso que quando eu comecei a ensinar as alunas, o que mais me surpreendeu foram as aposentadas, as avós, as mulheres de 60, 70 anos, que chegavam com medo de não conseguir. Vocês acreditam? Elas tinham medo de não conseguir. E eram as que mais se dedicavam, as que mais vendiam, até hoje são as que mais se dedicam, as que mais vendem e as que mais me mandam áudio chorando de gratidão. Eu recebo muitos áudios emotivos das minhas amadas alunas. Gente, porque elas tinham algo. Por que acontece isso com essa idade? Porque elas, na verdade, elas têm algo que as mulheres jovens muitas vezes não têm, que é paciência, capricho, vontade de provar que ainda tem muito a dar. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Você se vê nessa mulher, nessa aposentada, nessa avó que chegou com medo e descobriu que tinha muito mais para dar do que imaginava? Escreva sim se você se viu aí agora no que eu te falei. Vamos escrevendo aí. E agora, gente, vamos que vamos, anima esse chat aí, que hoje é dia de empolgação, hoje é dia de muita felicidade para todos vocês, para mim e para você. E agora mesmo, eu vou te mostrar como é possível fazer mais de 5 mil reais fazendo geleia zero açúcar em casa. Olha só, uma coisa que eu vou mostrar para você agora que você vai ficar de boca aberta. Esse estudo falando que o mercado de geleia zero açúcar vai crescer
mais de 5 bilhões para 6 bilhões nos próximos 5 anos. Ou seja, cada vez mais gente comprando geleia. Que maravilha pra gente, né? Nós que somos geleieiras é maravilhoso. E que as pessoas estão dispostas a gastar cada vez mais com produtos artesanais, principalmente pelo fato de estarem cada vez mais preocupadas com a saúde. E quando a gente olha para quem compra geleia zero açúcar, os números, gente, são impressionantes. O Brasil tem cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes e a maioria delas tem mais de 50 anos. Não podem comer açúcar, mas elas não querem abrir mão daquele docinho no café de manhã ou depois do almoço. E a geleia zero açúcar é exatamente o que elas estão procurando. Vão já pensando isso que vocês vão vendo, certo? E vamos que vamos. Fora isso, nós temos milhões de pessoas que fizeram cirurgia. Presta atenção que tudo isso que eu tô contando aqui para você pode cair no quiz para você ganhar todos aqueles presentes. Se você quer ser sorteada, você precisa anotar e prestar bem atenção. Nós temos milhões de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que precisam de produtos sem açúcar, milhões que têm intolerância à lactose, ao glúten, milhões que simplesmente querem comer mais saudável, sem sofrer. Muita gente quer comer muita comidinha gostosa, mas não quer, que faz mal para a saúde. E tem ainda quem está aqui hoje porque ela mesma tem diabetes ou tem alguém na família que tem. Escreva aí no chat se você conhece alguém que tem diabetes, ou se você conhece, ou às vezes alguém da sua família que tem, ou se você conhece alguém, né, próximo que tem diabetes. E essas pessoas, elas querem fazer uma geleia gostosa para comer em casa e acaba descobrindo que dá para vender também. Muita gente, eu tenho muitas alunas que são diabéticas, elas entram no curso para fazer a geleia para consumo próprio. E aí depois elas descobrem que dá para vender muito e aí elas começam a vender. E sabe onde que estão essas pessoas que eu tô falando para você? Se você conhece alguém que tem diabetes, sua vizinha, na igreja, no postinho, em qualquer lugar, lugares às vezes que você frequenta, são essas pessoas na rua, na sua igreja, WhatsApp, grupo da família, na casa da sua vizinha, no consultório do seu médico. São essas pessoas que você já conhece que vão adorar comprar de você. Agora me responde uma coisa. Vocês já estão respondendo aí, né? Quantas pessoas você conhece que sabe fazer geleia zero açúcar aí na sua cidade? Escreva aí para mim quantas pessoas você conhece que te ofereceram uma geleia zero açúcar, que chegaram aí na tua casa e falaram assim para você: ô Maria, vem aqui. Chegou aí para você e falou: Maria, eu tô fazendo geleia zero açúcar e eu quero dar uma amostrinha para você provar. Quantas pessoas te ofereceram uma amostra de geleia zero açúcar? Escreva aí no chat se alguém te ofereceu. Eu aposto que nenhuma. Porque, gente, compara com bolo, tem um em cada esquina. Não, eu tô falando sério, eu tô falando isso, mas eu tô falando isso porque é uma realidade. Em todo lugar que a gente vai, em cada esquina tem alguém vendendo bolo, brigadeiro, pão. Isso tem em todo lugar. Agora, geleia zero açúcar, quase ninguém faz. Isso significa que os clientes, que esses clientes são seus, sem concorrência, sem precisar convencer ninguém, porque eles já estão procurando e eles não estão encontrando, porque não tem quem faça. E olha que momento perfeito para você começar. Junho e julho são meses de festa junina, certo? Tem festa junina e tem festa julina. E a geleia zero açúcar vende muito nessa época, porque nós temos geleias de festa junina, nós temos geleia de milho, nós temos várias geleias, nós temos geleia de milho verde, que é a geleia de pamonha, nós temos várias geleias que a gente usa para festa junina. Frutas vermelhas vende muito também na festa junina, da laranja quicã vende muito também em festa junina.
E a gente faz o kit de festa junina com geleia e é uma das coisas que mais saem. Quem começa agora vai pegar essa onda e vai ganhar muito dinheiro. Vocês estão no mês excelente para ganhar dinheiro. Todas essas milhões de pessoas compram muitas geleias. E olha esse exemplo aqui, essa aluna, ela nunca tinha feito uma geleia na vida. Nunca nem teve contato com geleia, nem tinha comido uma geleia. Primeira vez que ela colocou a mão na massa, deu certo. E sabe o que aconteceu no primeiro mês dela? Dá uma olhada que ela vai te contar. Eu sou aposentada. Aí eu estava assim, sem fazer nada, só pensando na vida, o que que eu vou fazer? Mas você é muito jovem, muito moderna, parabéns. Não, daqui 2 meses estou fazendo 70 anos. E eu faturei uns 4 mil reais, assim. Quem aí se identificou com ela? Escreva aí no chat, quem que se identificou? Ela não tinha experiência, não sabia se ia dar certo, tinha medo de errar e mesmo assim foi lá, fez no primeiro mês e já tinha mais de 5 mil reais na conta. Não é maravilhoso? Agora me fala, o que está impedindo você de fazer o mesmo? Escreva aí no chat, o que te impede de fazer o mesmo que essa pessoa aí acabou de falar com você, que já tem quase 70 anos. Mas não para por aí. Ter a sua renda extra de geleia zero açúcar é muito simples. Não precisa de uma cozinha industrial, não precisa ter feito uma geleia na vida, nem precisa ser uma chefe de cozinha. Tudo o que você precisa é método e alguns utensílios básicos. E antes que você pense, mas Cris, eu não tenho nem panela para começar. Muita gente já começa falando assim, Cris, mas eu não tenho panela, eu não tenho essa panela, eu não tenho aquela panela, eu não tenho outra panela. E olha o que essa aluna fez, ela também não tinha panela. Que não tinha nada. Eu comecei mesmo com a panela de pressão. Não, minto. Comecei não. Eu pedi da minha sogra. Você pediu emprestada? Eu vendi 230 potes de geleia. Deu R$ 7.360. Vocês viram? Ela também não tinha panela, pegou emprestado da sogra e fez 7 mil no primeiro mês. Se ela conseguiu começar sem ter nada, o que está faltando para você? O primeiro utensílio é uma panela de pressão. Uma panela de pressão, aquela panela de pressão mesmo. Sabe uma panela de pressão? Essa que você tem na tua casa, que você faz um feijão. Você cozinha feijão aonde? Escreve aí no chat. Onde que você cozinha feijão? Não é numa panela de pressão? Faz uma carninha cozida aí com batata. Não é numa panela de pressão? Escreve aí no chat. Você tem uma panela de pressão na sua casa? Esse é o primeiro utensílio que você vai precisar para começar a fazer geleia. Depois, você vai precisar de uma colher de silicone. Uma colher assim, ó, de silicone que você pode comprar aí na sua cidade, qualquer loja. Eu comprei essa daqui na Lojas Americanas, custa R$6. Uma colher de silicone, R$6. Certo? E o terceiro item que você precisa ter é uma boca assim de fogão funcionando. Se você tiver uma boca de fogão aí na tua casa funcionando, você já tem tudo o que precisa para começar a fazer suas primeiras geleias. Aí você pode ficar na dúvida, mas ai Cris, eu não tenho panela de pressão. Pode essa panela? Pode outra panela? Eu vou explicar para você agora. Fazer geleia, a panela precisa ter um fundo um pouquinho mais grosso, porque se a panela não tiver o fundo grosso, a geleia ela pode queimar embaixo. Por quê? Porque quando a gente está fazendo geleia, a geleia também ela tem as frutas e as frutas soltam água, que é a umidade. Toda fruta tem umidade. E o que acontece? Se tiver o fundo muito fino, pode pegar no fundo e queimar a geleia e não tem aquela distribuição de calor de uma forma melhor. Então, o que pode? Além da panela de pressão, você pode usar a panela de pressão, você pode usar o tacho pode, se você tiver um tacho aí de alumínio
ou alumínio batido. A panela de alumínio batido é essa que eu mostrei para vocês, que eu comecei a fazer, que a minha mãe me deu de presente. Isso aqui a panela é muito simples, quase todo mundo já viu uma panela dessa. Panela de vidro pode, se você tiver alguma panela de vidro aí na sua casa. Panela assim, ó, de aço inox. Às vezes você pode ter alguma panela dessa de aço inox. Essa panela pode também fazer geleia, sempre com fundo duplo e triplo. Agora, qual panela, Cris, que não pode, que é proibido pela vigilância sanitária? Panela de cobre não pode. Essas panelas fininhas, sabe essas panelas fininhas de teflon que você tem em casa? Bem fininha. Essa também não é recomendada, principalmente teflon, porque pode soltar. Essa também aqui não pode. E panela de ferro também não pode, tá? A panela de ferro não pode, porque ela é proibida pela vigilância sanitária, porque ela solta alguns resíduos e pode dar contaminação na geleia. Então, não pode panela de cobre, de ferro, de cerâmica e panelas muito finas. Já as colheres, ela precisa ser uma colher de silicone, igual eu mostrei para você. Se você tiver também na tua casa uma colher de inox, assim, inteirinha, tá? Sem emenda, pode também, colher de inox. Porque essas colheres aqui, elas evitam a contaminação cruzada. O que não pode colher de pau, não pode. Ai, Cris, mas eu tenho uma colher de pau aqui que eu faço doce. Não pode. É proibido pela vigilância sanitária e você pode perder a sua geleia maravilhosa se você usar uma colher de pau, porque pode dar contaminação cruzada. Não pode também colher que tem emendas, tá? Sabe essas colheres que tem emenda? Assim, não pode, porque essa emenda que tem aqui, ela junta fungos e bactérias, e isso aqui pode dar contaminação cruzada na sua geleia. E qual que não pode também, Cris? Colher de plástico, né? Essas colheres de plástico também não pode. Tá? Colher de plástico, ela solta um resíduo e pode contaminar a sua geleia. Escreva aí, vocês sabiam de tudo isso que eu tô falando? Escreve. Sim, Cris, eu sabia, eu não sabia. Vão escrevendo aí, eu quero saber. Isso aqui tudo vai cair no quiz, tudo que eu tô ensinando aqui para você. Você viu como é simples? Você já tem tudo o que você precisa para começar hoje. Aí a gente tem aqui, ó, eu tenho aqui minha aluna aí na cozinha dela com a panela de pressão, que ela faz o feijão dela, ela fez a higienização da panela e tá fazendo a sua geleia. Uma outra aluna que já tinha aquela panela, também de aço inox, e fez a geleia com o que você tem em casa. E essa é a cozinha também de uma aluna minha, uma cozinha muito simples, é a cozinha que você tem em casa, você faz na sua cozinha. Você aprende a higienizar a sua cozinha e usa o que você tem na sua casa, você não precisa comprar nada. E se você está pensando mais, ai, Cris, eu sei fazer, mas eu não sei vender. Fazer para mim é fácil, porque eu já cozinhei, eu faço um monte de coisa, vai ser baba para mim fazer essa geleia. Mas chega na hora de vender, eu sou muito tímida, eu não tenho cara para cobrar ninguém. Eu não sei oferecer. Isso eu vou resolver com você na quarta-feira, porque eu também era assim. Se você tem tudo isso, você passou tudo isso pela sua cabeça, na quarta-feira, na nossa aula 2, você vai aprender a resolver tudo isso aí para você ficar livre desses medos na tua cabeça. Escreve aí no chat quem tem uma panela de pressão na sua casa. Escreva eu tenho. Escreva aí quem tem. Qualquer panela de pressão. Só a panela, você não precisa da tampa, porque às vezes a tampa da panela estraga e fica panela. Então, se você tem que ter uma panela, porque a gente não tampa a panela. Escreve aí se você tem uma panela de pressão na tua casa. Escreve sim, eu tenho. Isso é o suficiente para você começar. Além disso, a alimentação depois dos 40 anos diz muito sobre a qualidade de vida que você terá
e é por isso que a procura é alta. As pessoas não querem parar de comer docinho, que tanto gosta, aí entra a busca por produtos zero açúcar. E a geleia, gente, é prática para levar no trabalho, para comer no café da manhã em casa, pode levar na bolsa, pode pôr o potinho na bolsa, a geleia é super prática, pode comer no lanche da tarde, pode comer com queijinho, com uma torrada, pode dar de presente para as pessoas que você ama. E antes que você pense antes que você pense que a pessoa tem, se você tem uma idade demais para começar, eu preciso mostrar uma coisa para você que você vai ficar de boca aberta nesse momento. Veja isso. Felipe, tudo bem? Muito Aqui boa tá sua tarde. encomenda. Obrigado. Encomenda. Com certeza vai vender muito bem, muito rápido. Vai. As geleias são muito boas. Vai. Certeza, tenho Vamos certeza ver disso. como é que tá aí dentro. Maravilha. Bem como o senhor pediu, 3, 3 e 3. Perfeito. Muito obrigado, dona Odete. Nada. Vocês viram? Ela tem mais de 70 anos, ela tem quase 80 anos já, a Odete, minha aluna. Nunca é tarde. Escreva aí no chat qual é a sua idade que eu quero ver. Vão escrevendo aí quantos anos você tem, que eu quero saber qual é a idade de todo mundo que está aqui comigo. Fora isso, as geleias têm um grande diferencial em relação aos outros produtos artesanais. O primeiro deles é a durabilidade. O método que eu desenvolvi faz com que a geleia zero açúcar tenha uma validade, presta atenção, ó, de 6 meses, fechada, desse jeitinho aqui, ó, fechadinha, fora da geladeira. Você, depois que terminou de fazer a sua geleia, você não precisa colocar na geladeira. A geleia, ela é armazenada fora da geladeira durante 6 meses. E quando você abre o seu pote, ela está perfeita, como se você tivesse feito naquela hora. Incrível! O método é isso. Ou seja, você não precisa ficar correndo, tendo que vender, porque quando a gente trabalha com produto que estraga rápido, porque tem muitos produtos que a gente faz, que às vezes é bolo. Bolo congelado é horrível. Não adianta falar, eu congelo o bolo. Só que para você assar um bolo e congelar, você tem que comprar 20 freezer na sua casa, porque o bolo é volumoso. Então, você tem que ter 10, 20 freezer para guardar bolo congelado, para o cliente comprar, você tem que aquecer ele e entregar. Inviável. Não tem, não dá certo isso. E aí, o cliente compra, você tem que ficar assando o bolo, você vai morar na cozinha. E se você deixa os bolos prontos e não vende, em 4, 7 dias estraga tudo. Acontece com muitos produtos que são perecíveis. Outra coisa importante, você não precisa ficar mexendo e você não precisa comprar panela mexedora. Quem trabalha, às vezes, com brigadeiro, pizza, sorvete, é obrigado a comprar equipamentos caríssimos, como freezer, panela mexedora. Só aí já vai uns 2, 3 mil. Tô mentindo? Tô falando a realidade, porque eu conheço o mercado. Porque se você não compra essas coisas, a pessoa sai acabada pelo tanto que ela fica mexendo e enrolando brigadeirinho. Você vê lá o negocinho, fica o dia inteiro enrolando 100 brigadeirinho e fica lá com a mão na panela, Deus me livre, não é? E a dor no braço que dá depois? O meu método não precisa ficar mexendo a geleia. Você coloca os ingredientes na medida certa e mexe no máximo 3 vezes com a sua colher, com aquela colher de silicone, e depois você já coloca nos potes. E como pode ficar, né? As geleias podem ficar fora da geladeira, você não precisa comprar freezer, geladeira extra, nada para guardar. Você guarda os potes cheios com a geleia na própria caixa. Você vai guardar numa caixa e vai deixar no cantinho aí da sua mesa, vai vendendo, vai entregando. Então, a única coisa que você tem que fazer, guarda na caixa, no local fresco e na sombra. Só isso, mais nada. Uma portinha de armário aí que você tenha ou na mesa aí no cantinho da sua sala. Além disso, aplicando o método de produção acelerada, em apenas 2 dias você consegue fazer cerca de 100 potes. Cris, eu faço 100 potes em 2 dias? Faz. Você vai aprender. Você faz,
Até muito mais que isso. Depois você vai ficar rápida e vai ganhar muito dinheiro. Eu tenho aqui a Claire, ela é uma professora aposentada, igual a tantas mulheres que estão aqui agora. Ela trabalha 2 dias por semana e faz geleia para 15 dias. É bom você ouvir da boca dela como ela faz isso. Faço pão, eu faço bolos, eu faço tudo dentro da culinária saudável. Mas a geleia é o que tem me proporcionado mais alegria e mais rendimento financeiro. Porque assim, até então eu fazia o pão, eu demoro muito na cozinha para fazer os pães e os bolos e os quitutes. A geleia eu trabalho 2 vezes por semana, faço uma produção para 15 dias e assim, ó, é muito rápido e muito produtivo o serviço. Gente, 2 dias de trabalho, 15 dias de venda, fez na casa dela, no seu ritmo, ela fez no tempo dela, do jeitinho dela, fazendo, rodando a vida dela, do jeito que ela fazia, ela tirava um tempinho lá, fez, e aí, vocês viram, né? Só 2 dias de trabalho, deu para ela fazer 15 dias de produção. Escreve aí no chat, quem aqui quer isso? Escreve eu quero. Quem aí quer trabalhar 2 vezes por semana e ter geleia para vender durante 15 dias e ter tempo para cuidar da sua vida, da sua saúde e Pix caindo na sua conta? Agora pensa comigo, vamos pensar juntas. Que trabalho, gente, que permite isso? Eu, quando fazia outros produtos, por exemplo, eu tinha que ficar produzindo quase todo dia. Uma vez eu testei fazer bolo no pote, bolos... E até há pouco tempo eu fiz uma masterclass de bolo no pote, né? Só que esse bolo no pote aí, eu fiz um método um pouquinho diferente, que a gente pode congelar, como ele é pequenininho, ele não ocupa muito espaço, e a gente tem um tempo de produção, mas não é isso que faz você escalar. Porque o bolo no pote, qualquer bolo no pote, ele dura aí, dura no máximo 4 dias, e quando você não vende, você joga tudo no lixo. E aí, ou você tem que ficar congelando. Se você não congelar, e depois que você descongela, tem um descongelamento aí que eu ensinei, que é feito na Europa, que o bolo ele fica até gostoso, mas se for o bolo no pote. Mas ele acaba ocupando espaço também, acaba ocupando espaço do seu freezer. Com as geleias, você não precisa trabalhar 30 dias seguidos para ter o dinheiro no fim do mês. Não precisa de chefe, não precisa de horário fixo, não precisa sair de casa. Você pode fazer na sua casa. Vocês veem, né? Vocês me acompanham nos stories. Eu estou o tempo inteiro aqui na minha cozinha fazendo as minhas coisas. Você produz 2 dias e tem uma renda para 15 dias. Igual a Claire lá, que vocês viram, ela acabou de falar. E olha essa aluna aqui. Essa aluna, ela tem 45 anos, ela é dona de casa. A vida toda ela só foi dona de casa. Ela nunca trabalhou fora na vida dela. E sabe o que é mais incrível? Ela não sabia cozinhar. Não sabia. Ela fala assim, gente, é assim, quando eu vejo as minhas alunas conversando comigo, eu vejo quanto o método é perfeito. Ela nunca fez um bolo na vida. Quem nunca fez um bolo na vida? Ela nunca fez. Ela comprava tudo pronto. Quando ela me contou isso, eu fiquei impressionada. Vê o que aconteceu quando ela decidiu tentar. Nina, sou tímida, super tímida, não gosto disso, eu não gosto de ter que cobrar as pessoas. Nossa, é a pior coisa que tem. Eu já tentei vender avô uma vez, que a minha cunhada vendia, ela falou assim, ó, Elaine, eu vou ter que parar, tal. Você não pega para vender, você trabalha lá na escola, é mais fácil para você. Aí eu falo, ai, Neide, eu não gosto disso, de ficar, se a pessoa não me pagar, eu não tenho coragem de ficar cobrando, sabe? E foi dito e feito. Eu me arrisquei, mas aí eu dava de presente, porque aqueles que enrolavam para pagar, eu deixava para lá, entendeu? E aí eu falei, não, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para vender, eu não sirvo nada para isso, não. Então eu achei assim, eu não vou conseguir vender, não, eu vou fazer para consumo mesmo aqui de casa, da família, mas, olha, foi uma surpresa. Eu fiz esses 2 eventos, só que aí as coisas parecem assim que foi dando certo muito rápido, sabe? Mais do que eu esperava. E aí é onde que eu bati a minha meta deu quase 6 mil, 5.980, uma coisa assim, 5.986, uns quebrados.
Pensa bem, ela não sabia cozinhar, nunca tinha feito nenhum bolo e fez 5.980 no primeiro mês. Se ela conseguiu sem saber cozinhar, imagina você que provavelmente já tem um pouco mais de experiência na cozinha do que ela tinha. Só vai pensando. Escreva aí no chat, eu consigo. Quero ver aí de tudo que eu falei, de tudo que eu ensinei você até agora, escreva aí, eu consigo. Se você já faz um feijãozinho com arroz gostoso aí na tua casa, se você já fez um bolo alguma vez na vida, escreva aí, eu consigo. Mesmo que você não tenha feito, você vai conseguir também, porque ela conseguiu. Lembrando que, gente, na quarta-feira, às 20 horas, nós teremos a aula 2, onde eu vou mostrar como você fazer mais de R$5.000 por mês com geleia zero açúcar, mesmo sem saber vender, mesmo sem experiência com vendas, mesmo que você seja tímida. E na segunda aula eu vou revelar o passo a passo para suas geleias se venderem sozinhas, mesmo que você seja tímida, nunca tenha vendido nada e odeie se expor. Como definir o preço certo das suas geleias para ter muito lucro e ainda fazer o cliente achar que está pagando barato. É possível isso, Cris? E você vai aprender na quarta. Como fazer 5.000 por mês com geleias usando só o WhatsApp do seu celular sem precisar se expor. Como montar um espaço de degustação e fazer uma embalagem lucrativa com uma sacola de 50 centavos. Eu sei que você tá aí ansiosa para eu começar a mostrar como que eu faço a geleia. Pois é, agora eu vou te mostrar como eu faço a geleia de morango e limão. E para você ver com seus próprios olhos que é simples, que qualquer pessoa consegue, independente da idade ou experiência na cozinha. Mas eu preciso ser honesta com você. As medidas exatas eu não vou passar aqui porque esse método levou anos para ser desenvolvido e testado. E quem tem acesso completo são as minhas alunas. Na aula 3, na quinta-feira, eu vou te explicar como ter acesso a tudo isso. Mas eu também não vim aqui de mãos vazias. Hoje eu vou te ensinar alguns pulos do gato que fazem toda a diferença na hora de fazer a geleia e que a maioria das pessoas que tenta fazer em casa nunca vai descobrir sozinha. Você vai aprender daqui a pouco. Primeiro eu vou te mostrar os ingredientes, o morango, limão, blend de adoçantes, pectina da maçã, que é o segredo para a geleia firmar do jeito certo. Segundo, eu vou te ensinar o teste do pratinho, uma técnica simples que vai te dizer exatamente quando a geleia chegou no ponto certo. Sabe o ponto perfeito? Eu vou te ensinar hoje como você vai tirar. Como você vai tirar o ponto perfeito. Sem erro, sem desperdício, sem jogar fora. Anota esse nome aí que vai cair no quiz. Teste do pratinho. Já anota no seu caderninho. E terceiro, eu vou te mostrar o processo completo, desde a geleia na panela até o pote fechado com a etiqueta colada. Porque eu quero que você veja que o produto final fica bonito. Um produto bonito, profissional, pronto para vender. A etiqueta a gente imprime em qualquer papelaria, corta e cola. É simples assim. E vamos, peraí só um pouquinho. E vamos que vamos. Feitos os devidos avisos, nós vamos começar, que tem muito conteúdo ainda para você, precisa da etiqueta, eu vou falar aqui com a minha equipe, a etiqueta depois para colar no pote. Feitos os devidos avisos, nós vamos começar agora, que vai ter muita coisa para você aprender aqui hoje, inclusive eu vou te ensinar uma técnica infalível para você não errar o ponto da geleia, certo? E eu vou começar agora a fazer a receita e eu vou pedir para o câmera vir aqui que eu vou te mostrar todos os detalhes. Presta muita atenção que tudo que eu vou te ensinar agora vai cair no quiz e você vai aprender algo que milhares de pessoas gostariam de estar no seu lugar aprendendo agora. Eu vou te mostrar
como eu faço a geleia que muda a vida de muitas pessoas. Vamos começar? Vamos lá. Espera aí que o câmera tá vindo aqui. Pronto? Primeiro passo, vamos ligar. Espera aí o fogo aqui. Vamos ligar no fogo alto. O fogo que a gente faz a geleia zero açúcar é alto, certo? Ligamos no fogo alto. Aqui, eu já deixei os morangos macerando. O que é maceração? Eu peguei os morangos congelados e coloquei o blend de adoçantes. E eu deixei ele aqui 1h30, 2 horas macerando. E aí ele soltou essa aguinha. O que é essa água aqui? Essa água aqui, eu vou mostrar para você, é a frutose da fruta, porque o blend de adoçantes, ele consegue extrair toda a frutose da fruta, que é o dulçor natural que tem as frutas. E aqui ele extraiu toda a frutose do morango, ok? E aí a gente fez esse primeiro passo, que é o processo de maceração. Posso usar morango congelado? Pode usar. Pode usar morango fresco? Pode usar. Todos os morangos você pode usar, só que antes você precisa fazer a higienização de 4 passos, ok? Depois que eu coloquei aqui os morangos, deixei eles macerando, liguei o fogo. Aqui eu vou adicionar a pectina da maçã. O que é a pectina da maçã? Eu peguei 2 maçãs, ela pode ser maçã gala, maçã Fuji, qualquer maçã. O ponto da maçã tem que ser de verde para madura, ela tem que ser mais verde do que vermelha. E aí eu pego a maçã, bato no liquidificador com água e eu faço isso daqui que chamamos a pectina da maçã. Para cada sabor de geleia tem um tipo de pectina diferente. Nessa eu uso pectina da maçã. Tem outras geleias que eu uso da laranja, tem outras geleias que eu uso pectina do limão, tem geleia que eu uso pectina do maracujá. Para cada geleia também tem um tipo de blend diferentes, que são misturas de adoçantes naturais diferentes. Então, cada sabor de geleia é uma receita diferente. Por que é? Porque como as frutas são diferentes, as receitas também são diferentes. Então, não tem como ser a fruta diferente e a receita igual. Adicionei aqui a pectina da maçã, ok? Que nada mais é do que a maçã batida com água. A gente usa a maçã inteira, tá? A gente usa a maçã com casca, com tudo, tá? Porque os nutrientes, a maior parte dos nutrientes estão na casca. Mas atenção, para você usar a maçã, tem que fazer a higienização Promax antes, tá? Para que sua geleia não tenha contaminação cruzada e consiga ter a validade de 6 meses fora da geladeira. Depois eu vou adicionar o limão, tá? Aqui eu tô adicionando o limão pode ser Tahiti, pode ser limão siciliano, pode ser limão cravo, pode ser qualquer limão. O limão, a função do limão nessa geleia é só para ele regular a acidez da geleia, porque a gente precisa ter aqui nessa geleia um pH de acidez, um pH de acidez que seja mais ou menos aí entre 7 e 8, que aí eu vou explicar para vocês como que a gente vai, como que vocês vão saber quando eu tô fazendo aqui a geleia. E depois, no final, a gente vai adicionar uma pitada de sal. Aqui eu tô usando sal rosa, mas você pode usar o sal branco, aquele sal normal que você usa na cozinha. A função do sal aqui na geleia é potencializar o sabor do morango, porque o sal, ele é um potencializador de sabor, ok? E aí eu coloquei todos esses ingredientes aqui no fogo alto, dou uma mexidinha só para incorporar, não preciso mexer mais, ok? E aqui eu deixo a geleia sozinha, ela vai começar a abrir fervura, depois ela sobe um pouquinho, depois ela desce. E aí, como ela for, conforme os passos dela, eu vou mostrando para você e acompanhando passo a passo até chegar na gelificação.
Agora eu vou responder algumas dúvidas aí do chat e juntas a gente vai fazer essa geleia até o final. Tá? O pessoal vai... Isso. E agora eu vou explicar. Agora eu vou ter algumas dúvidas aqui que as pessoas me perguntaram. O morango e o limão, você pode comprar em qualquer feira ou mercado de bairro. Qualquer feira, mercado de bairro, você pode comprar o morango. A pectina da maçã, esse ingrediente aqui que eu já expliquei para vocês, é o que faz a geleia firmar. Você encontra em qualquer supermercado e a maçã é aquela maçã que você compra no supermercado mesmo que a gente bate. O blend de adoçantes, a gente tem uma lista de fornecedores com os melhores preços e isso eu entrego para as minhas alunas. O teste do pratinho a gente vai fazer daqui a pouco. Eu vou ensinar você a fazer o teste do pratinho e dá só uma olhadinha agora rapidinho o que a Maurina, que tem 57 anos, o que ela faz na cozinha dela. Eu vou tirando as dúvidas enquanto isso, tá? Já vou mostrar. Aumenta um pouquinho, por favor. Peraí que eu não tô conseguindo ver o chat. Tá, deixa eu tirar algumas dúvidas aqui. A maceração, a gente deixa o morango 1h30, 2 horas com blend de adoçantes, tá? Em relação às medidas, é na quinta-feira, tá? Em relação às medidas, é tudo na quinta-feira. Hoje eu vou mostrar para você como eu faço e vou te ensinar, ok? E vou mostrar para você o teste do pratinho. Na quinta-feira, se você quiser saber todas as medidas, se você quiser saber quais os adoçantes, quais os blends de adoçantes, é na quinta, tá? Na nossa aula de quinta-feira, ok? Na maceração, precisa colocar a água no morango? Não precisa. Você coloca o morango com o blend de adoçantes, sem a água. Certo? O que mais? Serve panela de pressão antiaderente? Kátia, pode fazer sim com panela de pressão antiaderente, tá? Pode fazer. Primeiro eu coloco o morango e depois eu coloco o blend de adoçantes e deixo ele descansando entre 1h30 e 2 horas, ok? Tá, agora eu vou mostrar rapidamente para vocês o que a Maurina faz na cozinha dela. Vocês vão se surpreender. Dá uma olhada. Graças às geleias, estou conseguindo me manter melhor financeiramente. Sou aposentada, né? E isso tem me ajudado bastante. E me sinto realizada fazendo as geleias. Gosto muito do que faço. Graças a Deus, as geleias estão ficando deliciosas. Essa aqui até eu fiz, foi... na terça-feira agora, é de frutas vermelhas, ó, ficou deliciosa, bem assim consistente. Hoje eu tô trabalhando, eu tenho 6 sabores que eu faço. Eu faço no caso, é de frutas vermelhas, então ficou uma cor muito bonita. Eu tenho de morango, que eu fiz também na segunda-feira agora. Eu tenho de abacaxi e gengibre, que ela está também bem saborosa. Uma delícia, eu adoro. Manga e maracujá, que também ficou uma cor bonita, ela tá deliciosa. Abacaxi com pimenta, essa eu vendo bastante, assim, mais para o pessoal do público masculino, né? Gente, vamos ver. Eu tô fazendo aqui a geleia, vou responder mais algumas perguntas aqui do chat. É blend de adoçantes. O que é blend de adoçantes? Eu expliquei para vocês. Blend de adoçantes são misturas de 2, 3 adoçantes naturais, partículas finas com partículas maiores. Para cada sabor de geleia, tem uma mistura de blend de adoçantes diferentes, ok? E na quinta-feira, na nossa aula de quinta-feira, eu vou explicar para você como que você faz para ter acesso a todas as medidas. Dúvida em relação à maçã? Pode ser qualquer maçã,
tá? Que você pode comprar no supermercado. Pode ser maçã gala, pode ser maçã Fuji, a maçã que estiver mais barata, certo? A maçã que estiver mais barata, você vai pegar e vai comprar. A única coisa que você vai aprender a comprar a maçã certa. E a maçã certa é a maçã de verde para madura, certo? Agora eu vou chamar o câmera aqui que nós vamos mostrar mais um ponto para vocês. Dá para fazer no fogão de indução? A pergunta da Elaine. Da Elaine, eu já fiz no fogão de indução, tá? Dá super certo. A maçã precisa cozinhar? A pergunta da Rosita. Não, Rosita, a gente bate a maçã crua, tá? Sem cozinhar. Agora o câmera vai vir aqui e nós vamos fazer, vou te mostrar mais sobre essa geleia aqui, qual que é o processo dela, ó. Espera aí que o câmera tá vindo aqui e eu vou mostrar aqui para você. Ele vai trazer pertinho para você visualizar aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui e deixei no fogo alto. Olha que interessante. Essas bolhas são bolhas de água que estão se fazendo. Essa espuminha aqui, tem pessoas que têm dúvidas. Cris, tira ou não tira a espuma? Porque numa geleia com açúcar, geralmente as pessoas tiram a espuma, porque elas dizem que a espuma, ela tira o brilho da geleia. Na geleia zero açúcar, a gente não retira a espuma. Sabe por quê? Porque essa espuma aqui, quando a pessoa faz geleia com açúcar, ela fica uma espuma suja. Você pode perceber, fica uma espuma marrom. Por quê? Porque o açúcar, ele tem muitas sujeirinhas dentro dele. E é por isso que retira. A gente não usa açúcar, então a nossa espuminha é clarinha, ó. Ela é branquinha e não interfere em nada no brilho da geleia, não interfere em nada no aspecto de cor, então a gente não retira. Vocês perceberam uma coisa que nós usamos também morangos inteiros. A gente não usa morango picado, morango batido, morango cortado. Por que a gente não usa? Porque os morangos inteiros, eles retêm mais os nutrientes da fruta. E a nossa geleia, ela preserva 95% dos nutrientes, ou seja, essa geleia que você vai comer, que você vai vender para o seu cliente, ele está colocando nutrientes para dentro do corpo dele, ou seja, é saúde. Por isso que nós não tiramos. Não, por isso que nós usamos o morango inteiro. Agora aqui, ó, essas bolhas de água, essas bolhas de água, essa água aqui, ela é a água que a gente usou para bater a maçã, né? A gente bate a maçã crua com a água e coloca aqui. E aí forma essas bolhas de água, daqui a pouquinho essas bolhas de água vão atenuar e a geleia, quando ela começa a gelificar, ela chega no ponto de 250 graus. E Cris, como que eu sei quando a geleia tá boa? É quando a gente vai fazer daqui a pouquinho o teste do pratinho, certo? E aí a gente já vai fazer o teste do pratinho. Como que é, Cris, o teste do pratinho? Eu vou pedir, ó, vão dando uma olhada aí que a geleia daqui a pouquinho ela já vai começar a mudar. E aí vocês vão ver a mudança dela. A água dela vai começar a baixar e ela vai começar a gelificar. E como que funciona, Cris, o teste do pratinho? Primeira coisa que você tem que fazer é colocar... Deixa eu mostrar o pratinho para elas aqui, ó. Um pratinho assim de sobremesa, tá vendo? Pequeno. O que você faz? Você coloca esse pratinho no freezer e você deixa esse pratinho no seu freezer. Você deixa esse pratinho no seu freezer mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Quando você estiver fazendo a geleia, você já vai lá e coloca o seu pratinho no freezer. E aí, ó, tá vendo? Essa geleia aqui, ela já tá quase boa, certo? Então, a gente vai esperar aqui mais uns 5 minutinhos e ela já vai ficar boa. Como que eu sei que ela tá boa? Tá vendo aqui na colher?
ela começa a fazer uns gruminhos na colher, tá vendo? Ela começa a pegar um pouquinho na colher, então ela começou a gelificar. Você não precisa ficar mexendo a geleia, eu só tô mexendo aqui porque eu tô mostrando para você o processo. Mas quando você faz a geleia, você bota na panela e deixa. Você mexe só quando você colocou a geleia e depois você vai dar só outra mexidinha aqui e já vai retirar a geleia porque ela já vai estar pronta, certo? Fogo alto até o final? Sim, alguém perguntou se o fogo alto é até o final. É, fogo alto até o final, do começo ao fim. E daqui a pouquinho, ela já... Ó, vocês perceberam que a espuma tá acabando, né? Agora mesmo eu mostrei para vocês, tinha muita espuma aqui. Agora tem pouquinha, tá vendo a espuma? Ó, porque ela já tá atenuando, ela tá descendo a espuma. E nesse ponto aqui, a geleia tá começando a gelificar. E agora a gente vai fazer o primeiro... Deixa eu dar uma mexidinha nela aqui. E a gente vai fazer o primeiro teste, tá? Ó, mexemos aqui. Olha aqui os morangos, olha, gente, a cor dessa geleia. Olha que maravilhosa, ó. Ó. Vamos testar, vamos ver se vai passar no teste, tá? Agora a gente vai lá no freezer, aonde você deixou o pratinho, tá? Você tem que colocar quando você começa a fazer a geleia. E aí você vai dar uma mexida assim, ó, na panela, tá? Aí você vai vir aqui, você vai pegar um pouquinho da sua geleia, vai pôr aqui na pontinha desse pratinho. Aí você vai bater assim, ó, um pouquinho o pratinho, porque você tem que solidificar essa geleia antes de testar ela. Ó, e aí você vai fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai contar até 10. Se você contou até 10 e a geleia não chegou até aqui, quer dizer que ela passou no ponto, entendeu? Se você contar até 10 e ela escorrer rápido, ela não passou no ponto. Aí você tem que deixar mais. Mas no caso aqui ela passou. Eu vou testar de novo com você para te explicar mais uma vez, tá? Ó, vem aqui, pega um pouquinho da sua geleia, ó, põe aqui, dá uma batidinha nela para solidificar a geleia, tá? Ó, bate assim com a mão, vira o pratinho assim e vamos contar, ó, 1, 2, ó, 3, tá descendo, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou no teste, porque eu contei até 10 e ela não chegou até aqui. Quando que ela não passa no teste? Eu vou fazer um teste para você ver que ela não passaria. Quer ver, ó? Ó, aqui a nossa geleia tá no ponto, eu vou desligar ela, tá? E eu vou fazer um outro teste aqui com você, tá? Se a geleia não estivesse no ponto. Quer ver, ó? Pô, aqui, um pouquinho aqui, e eu vou deixar ela mais molinha, peraí. Ó, fazer um teste com você, ó. Eu coloquei a geleia aqui, tá vendo? Ela tá molinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó como ela desceu rápido. Ela não tá no ponto. Ela tem que descer lentamente, devagarzinho, enquanto você tá contando até 10. Escreva aí no chat se vocês entenderam. Entendi, escreva aí, tá? Porque é simples. E depois que a gente fez isso, olha, gente, vocês percebem, olha os pedaços de morango, mostra para elas. Olha que interessante, o blend de adoçantes, ele é tão potente que a sua geleia mantém os pedaços de morango. Os morangos, eles ficam inteiros. Isso aqui é um método. E o blend de adoçantes, ele consegue segurar esses morangos inteiros. Aí a gente vai vir aqui
Vamos fazer o envase. O envase, geralmente a gente tem que primeiro fazer a higienização do pote. Depois que você fez a higienização do pote, você tem que aquecer o pote. É pote quente, geralmente a gente aquece o pote no micro-ondas. E aí você vai colocar a geleia quente no pote quente, ó. Vamos colocar essa geleia quente. Olha os pedaços, gente, olha os morangão inteiro. Por isso que vende. Por isso que os clientes ficam viciados na geleia. Imagina, alguém aí já comeu geleia de supermercado? Vocês já comeram? Geleia de supermercado nunca que é igual a essa. Ó, um segredo aqui, agora, um pulo do gato que eu vou te contar. A geleia, você sempre tem que colocar ela até a boca, tá? Ela tem que estar cheinha assim. Por que que ela tem que estar cheia? Não pode ter espaço, nenhum espaço. Você nunca pode deixar ela aqui. Você tem que encher até a boca porque não pode ter nenhum espaço de ar. Aí você colocou a geleia assim até a boca. Vem aqui, fecha com a sua tampinha. Olha outro pulo do gato. Dá uma mexidinha. Por que que você dá essa mexidinha? Porque se tiver algumas bolhas de ar, quando você faz assim, a bolha de ar estoura. E essas bolhas de ar, elas não são boas para a geleia, porque ela pode causar fungos e dar mofo na geleia. O que muita gente erra é isso. Não sabe que tem que dar essa mexidinha. Depois a gente vira ela com a tampinha para baixo. Por que que você vira? Porque a gente pega todo o aquecimento da geleia e desce ela, porque aqui nesse momento o pote, quando ele tá quente, ele vai expandir, ele vai abrir e quando ele esfriar, ele vai contrair. Só que nós temos dois envases, esse é o primeiro envase e depois a gente tem o segundo envase, que é o envase duplo, certo? Mas eu vou fazer só esse com vocês, porque o outro é muito extenso, mas depois no projeto você vai aprender. E aí, depois que a gente fez a geleia, deu a batidinha, virou. A gente vai vir aqui. A gente vem aqui com o rótulo, tá? Eu tenho um rótulo aqui, a etiqueta. Essa é a etiqueta que tem a tabela nutricional e o código de barras. Para cada sabor de geleia tem uma tabela nutricional diferente, né? Porque as frutas são diferentes, então para cada sabor é uma tabela nutricional diferente. Você pode, essa etiqueta aqui a gente fornece ela para você, e aí você pode imprimir numa papelaria aí na esquina da sua casa, você recebe tudo prontinho pelo WhatsApp, cortou com a tesoura, colocou. Olha o pote que lindo, pronto para entregar para o seu cliente. Com a tabela nutricional, com o código de barras, e aqui coloca o seu nome. Escrevam aí no chat o que vocês acharam. Acharam fácil? Vocês acham que vocês dão conta de fazer uma geleia dessa aí na cozinha da sua casa? Escrevem no chat. Dei conta, Cris, eu dou conta. Vocês viram? Gente, vocês têm que confiar em quem faz ao vivo. Quem faz ao vivo, eu tô aqui com vocês ao vivo, fiz em tempo real, coloquei tudo aqui, liguei o fogo, fiz a geleia, testei o pratinho, terminei, rotulei. E essa geleia aqui vai para o seu cliente. Acharam fácil? Vocês acham que vocês conseguem fazer uma geleia dessa aí na cozinha da sua casa? Vocês viram que eu quase não mexi a geleia, né? Linda, maravilhosa, né? É exatamente isso. Acharam? Escreva aí, vocês dão conta? Vocês dão? Não é fácil? Por isso que quem nem cozinha consegue fazer, de tão fácil que é. A gente tem, assim, N casos até de criança. É a mãe que faz junto com a filha de 14 anos. As duas fazem geleia que só. Não é facinho? Muito bom. E agora vamos recapitular tudo o que você aprendeu na aula 1. Eu te ensinei os públicos que compram geleias, os utensílios para começar a fazer as suas primeiras geleias em casa, uma técnica infalível para você acertar o ponto da geleia, o teste do pratinho. Gostaram de aprender o teste do pratinho? Esse teste é infalível. Passou, tá no ponto.
Nunca mais na sua vida você erra o ponto de uma geleia. E eu mostrei também a grande oportunidade para você ter mais de R$ 5.000 todos os meses trabalhando em casa. Mostrei todos os públicos para você que compra. Agora deixa eu te dar uns recados importantes. Lá no meu Instagram vai ter um post, esse aqui que eu tô te mostrando agora. Tá escrito assim, ó, aula 1 liberada, comenta o que você achou da aula. Você vai lá no meu Instagram, @CrisCasamor, você vai escrever nos comentários qual foi a coisa que mais te surpreendeu hoje. Pode ser uma frase só, pode escrever, mas do coração. Escreva lá do coração o que você aprendeu hoje, que você não sabia, o que você achou muito fácil fazer a geleia, tudo que foi legal, tudo que assim, que você vai sair dessa aula com aprendizado. Quem comentar lá no post do meu Instagram vai ganhar um resumo da aula de hoje com tudo e que vai aumentar as suas chances de ganhar o kit. Comece hoje o sorteio que vai ser feito no domingo às 18 horas. Você vai ganhar um resumo completo em PDF de tudo que eu falei hoje. Chances para você ganhar, chances para você ganhar mais, se você for sorteada, para você acertar o quiz e levar todos os presentes. Segundo, compartilha com uma amiga, uma vizinha, uma cunhada que você sabe que está precisando de uma renda extra que ela pode fazer aí na cozinha da sua casa, que você pode estar mudando uma vida. Agora, presta atenção e dá um print no que eu vou te mostrar agora. Olha só, gente, esse daqui, presta atenção, isso é muito importante. Você vai printar essa tela agora, que esses são os números oficiais do projeto Geleira 5K. Então, qualquer outro número que entrar em contato com você, se passando pela gente, você bloqueia, ok? E qualquer dúvida, fala com algum administrador do grupo. Vocês entenderam, né? Façam isso para você não cair em cilada. Porque toda vez que a gente começa a fazer uma semana lucrativa, tem pessoas maldosas que às vezes liga para você, faz chamada, a gente não faz ligação, a gente não faz chamada de vídeo, a gente não vai fazer nada com você. Então, se alguém te ligar aí falando que é do suporte, falando que é do projeto, você bloqueia. Não somos nós. Nós não fazemos ligações para ninguém. Para você, eu quero te proteger, eu quero que você não caia em cilada nenhuma, porque você é muito importante para mim. Então, coloca os números de novo, printa esses números, dá um print aí para você se sentir segura, do começo até o fim da semana lucrativa. E eu fico muito feliz que você, para quem esteve aqui comigo hoje, isso já mostra que você é diferente. A maioria desiste antes de começar. E a gente vai se ver agora na quarta-feira, às 20 horas. Fiquem com Deus. Que vocês tenham aí uma semana abençoada, que vai ser uma semana incrível. Se você gostou do que você viu hoje, você não imagina o que você vai aprender na aula 2. E se você quer saber, Cris, eu quero saber como que eu faço o blend de adoçantes, eu quero saber as medidas, eu quero saber tudo, vai ser na aula 3, na quinta-feira, que eu vou te explicar como que você vai conseguir todas as medidas, ou seja, as receitas dessa geleia e de mais de 60 outros sabores que você vai fazer aí na cozinha da sua casa. Então, o que você precisa se concentrar nesse momento? Estar comigo nas aulas, ok? Porque eu tô compartilhando muito do meu conhecimento gratuitamente com você. Beijo, fiquem com Deus e até quarta-feira. Coraçãozinho para vocês.